Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta sessão pública de apresentação da nova Presidente do Conselho Diretivo do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua IP. Ana Paula Fernandes acaba de iniciar funções, iremos ouvi-la daqui a alguns instantes. Primeiro, solicitava ao Sr. Ministro que usasse da palavra. Muito bom dia a todos, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário-Geral, Srs. Embaixadores, Srs. Diretores-Gerais, Srs. Diplomatas desta Casa e não diplomatas desta e de outras casas. É para mim, de facto, um grande prazer, um enorme prazer estar aqui presente nesta cerimónia pública, por ocasião do início de funções da nova Presidente do Conselho Diretivo do Camões, Instituto de Cooperação e de Língua, a Sra. Ana Paula Fernandes, que eu felicito em meu nome pessoal e em nome de todo o Governo. A entrada em funções da Ana Paula Fernandes, consagrada em concurso, ocorre num momento especialmente desafiante, mas igualmente pleno de oportunidades, durante o qual vamos continuar a procurar reafirmar o papel do Camões, tanto internamente como no plano internacional. No âmbito da cooperação, lançámos no final do ano passado a Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, que dá o mote para a renovação de uma política pública de cooperação alinhada com as atuais dinâmicas de desenvolvimento, isto é, sem deixar ninguém para trás. Os últimos anos foram pautados por múltiplas e sucessivas crises, cujos impactos reverberam por todo o mundo, e vivemos por isso um período que apela à capacidade de encontrar soluções inovadoras, adequadas e em parceria para os desafios contemporâneos. Temos nos últimos anos sido ágeis e capazes de nos reinventar face a este mundo em mudança. Face a uma pandemia, o Camões implementou um programa de apoio aos PALOP e Timor-Leste, no âmbito do qual formamos inúmeros profissionais e disponibilizámos equipamento e mais de 7,5 milhões de vacinas a 22 países parceiros. Privado, nos PALOP, lançou-se o Compacto Lusófono, que concedeu garantias ao Banco Africano de Desenvolvimento que ascendem a 400 milhões de euros. E no momento em que os países procuram novos instrumentos para financiar a sua transição verde, não posso deixar de mencionar aqui o acordo assinado com Cabo Verde no passado dia 20 de junho para conversão da dívida de Cabo Verde em relação a Portugal em investimento-chave na economia azul e na economia verde. Os nossos parceiros internacionais têm, por tudo isto, elevadas expectativas quanto ao papel de Portugal e Camões é naturalmente uma peça fundamental para a ação externa do nosso país. Nós temos feito importantes progressos em diversos domínios. A nossa ajuda pública ao desenvolvimento cresceu em 2022 pelo segundo ano consecutivo, ascendeu a 497 milhões de euros e isto representa um aumento de 42% nos fluxos bilaterais e 20% nos fluxos multilaterais. Este investimento continuado no desenvolvimento dos nossos países parceiros, sobretudo em África, países lusófonos e não lusófonos, mas também na América Latina e agora também na Europa com o apoio humanitário à Ucrânia, mantendo uma particular atenção aos nossos parceiros de sempre, os PALOP e Timor-Leste. No plano temático, desenvolvimento humano, isto é, sobretudo, mas não só, a saúde e a educação, bem como a boa governação, permanecem os desafios centrais. Mas a proteção do ambiente, a transição climática, a par da promoção da igualdade do género e o empoderamento das mulheres, são novas bandeiras e importantes bandeiras para a nossa cooperação. A marca da cooperação portuguesa é de construir uma relação de confiança mútua, de partilha de responsabilidades e de valores comuns que reforçam outras dimensões da ação externa, como o diálogo político e a interação económica. Os programas estratégicos de cooperação, os PEC, acordados e executados em conjunto com os países parceiros, são reflexo disso mesmo, cada um talhado à medida do parceiro,
mas igualmente cada um caracterizado pelas linhas de orientação da cooperação portuguesa. O mais recente exemplo é o PEC 2023-27, com Angola, que foi assinado por ocasião da visita oficial do Sr. Primeiro-Ministro a Angola neste ano, em que assinalamos os 45 anos da cooperação luso-angolana. Dentro de alguns dias acompanharei o Sr. Primeiro-Ministro a Timor-Leste, país com o qual iremos a breve trecho avaliar os resultados do PEC que este ano finda e negociar o próximo PEC. A nossa cooperação tem apostado também na criação de mecanismos novos, mecanismos que promovem a colaboração e permitem alavancar recursos mais amplos. A cooperação triangular oferece a este respeito um novo leque de oportunidades. Estabelecemos parcerias neste âmbito com países do Sul, em países em especial da América Latina e do Mediterrâneo, cujos bons resultados nos permitiram alargar as nossas ambições. Nós temos hoje novos instrumentos de trabalho com países como os Estados Unidos, o Reino Unido ou a Coreia do Sul, com os quais já assinámos memorandos para este efeito, ou ainda o Japão, com o qual já concluímos negociações semelhantes. Quero também destacar a recente assinatura com a SEGIP, o Secretariado Ibero-Americano, de um memorando de entendimento para criar o Fundo de Cooperação Triangular Portugal, América Latina, África. Este fundo foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro na Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo na República Dominicana, tem uma dotação inicial de 1 milhão de euros e o objetivo de apoiar a cooperação triangular com os PALOP e os países ibero-americanos, com base em projetos em áreas-chave para o desenvolvimento das duas comunidades. São um exemplo disso a área da saúde, das alterações climáticas ou a coesão social. Penso ainda no setor privado e na sociedade civil, ambos parceiros naturais da nossa cooperação, incluindo na implementação da Agenda 2030. Vamos valorizar o trabalho da sociedade civil, através do incremento de verbas para as linhas de cofinanciamento dos projetos implementados por organizações não governamentais para o desenvolvimento portuguesas nos países prioritários. Em 2022, o aumento para esta linha foi de 26%, em 2023, outros 55%. Lançámos também pela primeira vez a linha de cofinanciamento dos projetos implementados por ONGs focados na igualdade de género e no empoderamento das mulheres, no montante de 1 milhão de euros. A cooperação portuguesa tem de estar, sobretudo, empenhada em alcançar os seus bons e ambiciosos objetivos. Importa, neste momento, acelerar, no segundo semestre deste ano, o trabalho desenvolvido à luz da nova estratégia, aproveitando o reforço dos meios financeiros, e falo aqui da duplicação de 20 para 40 milhões de euros para a verba destinada a programas, projetos e ações. A política de cooperação para o desenvolvimento é central para a prossecução da nossa política externa. Muito tem sido feito, muito mais há ainda por fazer. E a doutora Ana Paula Fernandes é a pessoa certa para liderar a instituição nesta nova etapa. Mas a missão do Camões IP incorpora outras prioridades estratégicas de igual valor e relevância, nomeadamente enquanto organismo da administração pública portuguesa responsável pela política de promoção externa da língua e da cultura portuguesas. A internacionalização da cultura portuguesa é, por direito próprio, um dos eixos centrais da política externa portuguesa, sendo um meio privilegiado para manter e aumentar sustentadamente o nosso relacionamento com tantas outras partes do globo. Gostaria de assinalar neste ponto a convergência que habitualmente ocorre entre as áreas de inserção geográfica tradicionais da nossa política externa, com a preponderância das ações e iniciativas que habitualmente enquadram o plano indicativo da ação cultural externa. Ou seja, nós temos aqui uma efetiva coerência e temos sinergias na ação externa do Estado português. É neste enquadramento que, particularmente ao longo dos últimos anos, temos vindo a desenvolver a projeção de Portugal em países terceiros, de forma reforçada e de forma diferenciada. Por um lado, através de linhas de ação constantes e, por outro, aproveitando oportunidades estratégicas em grandes certames internacionais ou em conjunto com países parceiros. É bom exemplo das referidas linhas constantes
o investimento financeiro feito por via dos planos de atividades dos postos diplomáticos e consulares, ou diretamente a partir da sede do Instituto de Camões em Lisboa, sempre em articulação com os demais organismos da administração pública, para a participação de autores, de investigadores científicos, de outros agentes culturais, nos mais diversos eventos onde habitualmente Portugal está representado. Mas, igualmente, os instrumentos que anualmente são colocados à disposição do setor cultural e criativo para a sua projeção em contexto internacional, como, por exemplo, a linha de apoio à tradução e edição, uma linha conjunta entre o Camões e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Em paralelo, conjugamos as nossas linhas constantes de atuação com o empreendimento de eventos tidos por estratégicos, seja em parceria com outros países, seja por via da aceitação de convites que nos permitem alavancar a imagem de Portugal em contextos que entendemos prioritários. Exemplos importantes, em 2022, foram as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, e também a temporada Portugal-França, iniciativas para as quais contribuíram várias entidades da administração pública e do setor privado, e que contaram igualmente com uma dimensão política muito forte. E aproveito aqui para sublinhar o papel decisivo que o Camões desempenhou para o total sucesso destas duas iniciativas marcantes. No presente e no futuro próximo, quero destacar a importância de uma boa promoção externa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, particularmente por via dos nossos postos diplomáticos e consulares e conjuntamente com os nossos países parceiros. O Camões IP terá também nesta frente um papel central. Procurando sintetizar numa linha, a cultura é um elemento indispensável para o aprofundamento das relações bilaterais com os nossos países parceiros e, igualmente, no âmbito multilateral, devendo, por conseguinte, constar no topo das agendas político-diplomáticas. Mas o nome do Instituto convoca-nos também a sinalizar a prioridade das suas atribuições relativamente à promoção da língua portuguesa. A língua portuguesa não se cinge apenas a ser um veículo de comunicação ou uma expressão cultural. É também uma língua de negócios, com valor económico, na riqueza gerada diariamente, com base ao seu recurso. É uma língua de política e de diplomacia, com expressão máxima na CPLP, ou nas inúmeras organizações internacionais onde é língua oficial ou de trabalho. São 32 organizações internacionais nesta categoria. E é também uma língua de impacto social, através dos projetos da cooperação portuguesa nas mais diversas áreas de intervenção em prol do desenvolvimento económico, integração social e da ação humanitária. E é igualmente uma língua de ciência, uma língua que une os cientistas portugueses e de múltiplos outros países onde o português é língua utilizada. Prosseguirá assim o investimento no aumento da presença do português como língua curricular através do estabelecimento de projetos de cooperação em países de todos os continentes e bem assim na continuada aposta do ensino do português enquanto língua de herança através da consolidação e do desenvolvimento da rede de ensino de português no estrangeiro, EPE, nos 3 níveis de ensino, no básico, no secundário e no superior. Tal passa por proporcionar aos jovens portugueses e lusodescendentes o contacto com a língua e com a cultura portuguesas como parte fundamental para a construção da sua identidade, enquanto portugueses nos diferentes países de acolhimento, a par do esforço persistente de afirmação da língua portuguesa como língua de projeção internacional à escala global e como fator de aproximação e de integração regional. Neste contexto, considero importante recordar os números que sustentam esta ambição e que se devem ao continuado e sustentado empenho do Camões na prossecução das suas atribuições no âmbito do ensino do português do estrangeiro. Está hoje presente em 76 países, contempla 61 cátedras, 53 leitorados, 11 coordenações de ensino de português no estrangeiro e 84 centros de língua portuguesa. Pretendemos continuar a consolidar e reforçar o número de leitorados e de cátedras no curto prazo, com a constituição de mais uma cátedra no Extremo Oriente
E continuaremos a olhar de forma atenta e estratégica para os continentes asiático e africano, sem esconder a ambição de, até ao final da legislatura, constituirmos mais leitorados e cátedras de Camões em parceria com instituições de ensino superior nessas geografias. Importará, igualmente, dar continuidade à consolidação e ao aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação dos projetos de língua e cultura portuguesas, desenvolvendo e aprimorando a aplicação de sistemas de avaliação e de certificação de competências para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Concomitantemente, destaco o importante investimento em curso no âmbito do PRR para renovar e modernizar a rede de ensino português no estrangeiro, melhorando o uso de tecnologias digitais e de educação à distância, promovendo a divulgação de recursos digitais em língua portuguesa e assegurando maiores níveis de certificação das competências adquiridas e qualificando unidades de apoio à investigação e à criação ou consolidação de comunidades de prática, através da criação de espaços digitais e de salas de aula digitais. Em 2024, o Camões organizará o primeiro encontro mundial das cátedras Camões, em Portugal, o que é uma oportunidade ímpar para refletirmos sobre o modo como a projeção da língua portuguesa, e em particular na sua vertente de língua, de conhecimento e de ciência, tem vindo a ser feita, projetando-a para o futuro com renovado vigor. Assinalo também a importância de uma boa colaboração com todos os nossos parceiros no seio da CPLP, nomeadamente através do apoio à atividade do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e às celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, procurando conjugar esforços para projetar a lusofonia não apenas onde estas têm já, mas também em geografias onde ainda exista muito caminho a trilhar. Por fim, permitam-me finalizar com aquilo que está presente em todo o discurso, ou subjacente a todo o discurso, que é uma palavra de grande apreço aos trabalhadores do Instituto Camões pela sua dedicação. E, claro, também ao Conselho Diretivo cessante, pelo seu empenho, que se refletiu inegavelmente nos muitos e bons resultados que foram logrados. A nova direção do Instituto Camões, com um maior grau de responsabilidade inevitavelmente atribuído à sua nova Presidente, contará com todo o apoio necessário e com o entusiasmo da sua tutela e de todos os serviços do Ministério de Negócios Estrangeiros para alcançar a sua missão enquanto importante desígnio nacional. Muito obrigado, parabéns e felicidades, doutora Ana Paula Fernandes. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, chamávamos ao púlpito Ana Paula Fernandes, a nova Presidente do Camões IP, que está a iniciar um mandato de 5 anos. Faça favor. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Sr. Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Diretores e Diretores-Gerais e Sra. Presidente da ICEP, Sra. Vice-Presidente do Camões, Srs. Vogais do Conselho Diretivo e restantes dirigentes, Srs. Embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Ministro, agradeço a confiança em mim depositada e estou consciente da responsabilidade que este... O Sr. Ministro já disse tudo o que eu gostaria de ter dito e com tal clareza que me facilitou em muito a minha intervenção. Vou, no entanto, referir-me a alguns pontos que considero pertinentes. O Camões IP tem, como disse o Sr. Ministro, por missão propor, coordenar e executar a política de cooperação portuguesa e propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro. Cabe, portanto, ao Camões IP executar uma parte muito importante e significativa da política externa de Portugal. Nos próximos meses, e sem vos querer cansar com o detalhe da minha carta de missão, vamos continuar a contribuir, certamente, para a valorização do papel de Portugal no mundo através da cooperação para o desenvolvimento, da promoção da língua e da cultura portuguesas, reforçando sinergias entre os 3 pilares do nosso trabalho que caracterizam a missão do Camões IP.
e trabalhando em estreita articulação, como não seria de deixar de esperar, com os restantes do Ministério e com as nossas. O Sr. Ministro mencionou já todas as linhas programáticas que cabe dar. A orientação política é clara e o nível de ambição também. Estou ciente da dimensão do nosso desafio, mas tenho a certeza que seremos capazes de estar à altura da missão que nos foi dada. Assim, permitam-me partilhar convosco algumas reflexões que dizem respeito às 3 áreas de trabalho da nossa instituição. A cooperação para o desenvolvimento é hoje internacionalmente reconhecida como uma área-chave na criação de vias geopolíticas potenciadoras de paz e promotoras dos valores democráticos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o financiamento ao desenvolvimento, as alterações climáticas, a igualdade de género e a promoção de um desenvolvimento inclusivo e sustentável são hoje parte integrante das agendas do G20, do G7, de todas as organizações internacionais. Mais de 90 países criaram entidades que promovem parcerias sul-sul ou triangulares. É assim imperioso que Portugal invista nesta área. Na área da cooperação, além do que já foi mencionado pelo Sr. Ministro, vamos elaborar o plano de operacionalização da Estratégia Portuguesa 2030, tendo presente as recomendações do exame da OCDE, os desafios internacionais mencionados pelo Ministro, bem como e da eficácia da ajuda. Continuar a adaptar os programas estratégicos de cooperação e avaliar e propor o próximo PEC de Timor-Leste. Intensificaremos parcerias inovadoras, incluindo em matéria de cooperação triangular e com o setor privado. Vamos continuar a valorizar e a apoiar a sociedade civil, prosseguindo o aumento do financiamento às organizações portuguesas da sociedade civil e dos países parceiros. Vamos ainda maximizar recursos financeiros junto da União Europeia. Continuaremos a representar Portugal junto a organismos internacionais e regionais em matérias relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento, em estreita articulação com os restantes serviços do Ministério e promovendo a liderança de Portugal em matérias tão importantes como a economia azul, a cooperação triangular ou o apoio aos pequenos Estados insulares e ao continente africano. E vamos ainda reforçar os mecanismos de avaliação por resultados da cooperação portuguesa. Há também muito importante assegurar a promoção, numa perspectiva integrada, da língua e cultura portuguesas como sistema de comunicação, espaço de encontro e de construção de identidades, instrumento de apoio ao desenvolvimento e ao multilateralismo, bem como de criação de valor cultural, científico, económico e político-diplomático. Na cultura, prosseguiremos a implementação do Plano Indicativo de Ação Cultural Externa, que inclui a realização de mais de 3.000 atividades, por 22 organismos das áreas governativas dos negócios estrangeiros, da cultura e da economia. E ainda o investimento público, prosseguiremos o investimento público feito no setor do livro, já mencionado, a participação em feiras internacionais, quer através do incentivo à linha de apoio à tradução e do conjunto com a Direção-Geral dos Arquivos e das Bibliotecas, que este ano apoia 104 editoras de 45 países, de 104. Destaco ainda este ano, com próximas edições, a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado desde 2020, após a consagração pela Unesco, com a realização de mais de uma centena de atividades culturais em 65 países. Continuaremos a trabalhar para promover a internacionalização da cultura portuguesa, procurando reforçar a sua coerência e coordenação entre agentes e instituições, contribuindo assim para a diversificação cultural e o diálogo entre os povos. Em matéria de língua portuguesa, continuaremos a promover numa perspectiva integrada a língua portuguesa como sistema de comunicação, espaço de encontro e de construção de identidades, com particular atenção às geografias onde a língua portuguesa se vem afirmando como uma língua de interesse estratégico, como sucede na Ásia, em África e na América. Reforçaremos os processos de integração da língua portuguesa em sistemas educativos,
académicos ou profissionais que reforcem a coesão nos espaços onde ela é língua veicular, a criação de redes de âmbito diverso que nela tenham a sua centralidade e o seu estatuto como língua de comunicação internacional e desenvolvendo programas de apoio à certificação em língua portuguesa. Foi já mencionado e continuaremos a investir no número e no aumento a nível global. Destaco a implementação, com recurso ao Programa de Recuperação e Resiliência, já de uma taxa de execução na ordem dos 70% dos processos de digitalização do ensino português no estrangeiro, não só ao nível do ensino básico e secundário, como também do ensino superior, centros de língua portuguesa e dos portugueses. Mas mais importante será incrementar as sinergias entre língua, cultura e cooperação, na medida em que no âmbito da sua ação as respectivas estruturas concorrem de forma muito ativa, diversificada e transversal para reforçar a ação externa de Portugal. O Camões IP é, de facto, um pilar central da política externa portuguesa. Com mais de 700 colaboradores, a sua intervenção estende-se a mais de 80 países nos diversos pilares da sua atuação. É uma instituição com dimensão e presença global, cujo saber, experiência e capacidade deve ser valorizada e reconhecida como parte integrante da política externa portuguesa. Para concretizar e reforçar esta dimensão global, precisamos investir na modernização do nosso modelo de gestão e operacional. Temos que consolidar, optimizar e inovar. As condições estão e vão estando reunidas para que possamos implementar a nossa missão, em estreita articulação com as nossas embaixadas, com os países parceiros e demais atores nacionais e internacionais da cooperação portuguesa e, obviamente, com a nossa tutela política. As orientações políticas são claras, quer através da estratégia da cooperação portuguesa, quer no âmbito da língua e da cultura. Pautarei o exercício das minhas funções pelo dever de lealdade, o respeito pelos princípios éticos, de transparência e pelos valores da dignidade humana, sempre ouvindo e valorizando as opiniões de todos e tentarei, na medida do possível, conciliar ambição, inovação e resiliência na procura de uma gestão do Camões IP que aplique os princípios da eficácia e da eficiência. Antes de passar à parte final da minha intervenção, queria aqui deixar também uma palavra de apreço ao Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida, meu antecessor como Presidente do Instituto Camões, pelo excelente trabalho realizado. Permita-me agora, Sr. Ministro, que para finalizar me dirija agora em especial aos colegas do Camões aqui presentes. Pensando também naqueles que trabalham connosco por este mundo fora, os nossos adidos, conselheiros, professores, agentes e funcionários. Começo por me dirigir aos meus colegas do Conselho Diretivo aqui presentes, a doutora Cristina Muniz, nossa vice-presidente, o Dr. Joaquim Ramos, que iniciou recentemente também funções como vogal responsável pela área da cultura e da língua no Conselho Diretivo, a doutora Paula Loureiro, também vogal responsável pela área da gestão, e às senhoras e senhores diretores de serviço e chefes de divisão aqui presentes. As instituições são constituídas por pessoas. Não há serviço público de excelência sem a enorme dedicação dos seus colaboradores. Sei que tem sido essa a tradição no Camões. Contem comigo, eu certamente conto convosco. Conto com a vossa motivação, conhecimento, saber e experiência e também com a vossa frontalidade para que todos, em conjunto, saibamos ser mais do que a soma das diferentes partes, dos diferentes pilares do nosso trabalho. Juntos podemos fazer e sempre melhor. O desafio não está em ser grande, mas em ser grandioso. O Sr. Ministro disse que é tempo de termos instituições fortes e liderantes e de lideranças capazes de encontrar soluções e estar à altura dos enormes desafios. Esperamos estar à altura das suas expectativas, Sr. Ministro, e na certeza de que o Camões e a Presidente do Camões estão empenhados em cumprir a missão que nos foi confiada e em servir Portugal. Muito obrigada.